Meus amados, só para situar aqui no texto, irmão sabe que após a morte de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, o seu filho Roboão assumiu o trono, mas ele era um jovem inexperiente e naqueles dias havia uma insatisfação por parte da maioria das tribos de Israel com relação ao governo de Salomão, porque durante o governo de Salomão, como os irmãos sabem, teve 700 esposas e 300 concubinas. Então, só de mulheres, princesas e rainhas, tinha 1000 para ser tratada no palácio. E essas mulheres eram, como todas as mulheres são, vaidosas. Imagine uma princesa, uma rainha vaidosa, quanto não custava isso para o governo. E outro detalhe é que o governo de Salomão era um governo muito suntuoso, muito, vamos dizer assim, cheio de formalidades, tudo que era feito de ouro, tudo era muito caro. Os irmãos têm uma ideia, segundo a tradição, quando os empregados do palácio penteavam o cabelo pela manhã para trabalhar, eles colocavam no pó de ouro no cabelo. Então, não imagine que era tudo uma despesa muito alta. E Salomão, nos seus dias, já havia uma insatisfação pela seguinte razão. Quem conhece a geografia da Palestina sabe que as riquezas de Israel é produzida no norte. No sul, a maior parte do território é deserto e não produzia nada. Então, as riquezas produzidas no norte, mas os investimentos do governo era no sul, porque lá no sul estava a cidade de Jerusalém, que era a capital, e na cidade estava o palácio com as 1000 mulheres, e estava também o templo, e lá era o centro do governo de Israel naqueles dias. E então, as 10 tribos do norte produziam as riquezas e pagavam altíssimos impostos, e criou-se uma insatisfação por parte dessas tribos, porque não suportava pagar um imposto tão alto, mas nenhuma tribo quis romper com Salomão, porque Salomão, apesar de tudo que fez, mas ele era um líder muito forte, e na verdade eles respeitavam a liderança de Salomão. Mas após a morte de Salomão, seu filho Roboão assumiu o governo, e logo ele fez uma consulta aos anciãos de Israel, e os anciãos aconselharam para que ele baixasse os impostos, que estava muito alto. Mas Roboão resolveu consultar os jovens, e consultando os jovens aconselharam ele a aumentar mais os impostos. E como político que é, sabe que político gosta de mais imposto. Nós estamos no Brasil vivendo essa situação nos dias atuais, né? Aí o que aconteceu? Ele acatou o conselho dos jovens e aumentou os impostos. Ao aumentar os impostos, aquelas 10 tribos do norte romperam, se separaram e criaram um governo lá em Samaria para ele, uma nova capital, um novo reino, e chamaram Jeroboão, que teria sido oficial de Salomão, estava exilado lá no Egito, chamaram ele para ser o rei de Israel no reino do norte. E aí o reino se dividiu. Veja bem, nessa divisão enfraqueceu o reino do sul, onde estava a capital, o palácio, o templo. E aí o faraó do Egito resolveu fazer uma invasão em Jerusalém e viu que os soldados, tanto do palácio como do templo, usavam escudos todos de ouro. E ele colocou os olhos nos escudos e tomou os escudos de todos os soldados, da guarda palaciana e da guarda do templo. Resultado, nós ouvimos aqui no texto, é que Roboão não tinha condições de fazer escudo de ouro e acabou fazendo escudo de bronze.
eu quero começar a palestra por aqui nesse texto, tá certo? E nós vamos agora colocar para os irmãos o significado de tudo isso que eu quero dizer, onde nós queremos chegar. Veja bem, o ouro e o cobre. Você vê que, na verdade, aqui não dá para ver direitinho, mas todo mundo aqui sabe que o ouro tem um brilho próprio do metal. E o cobre tem um brilho também, só que não é igual o do ouro. E para ele brilhar, tem que polir constantemente. Ok? Um dia que fica sem polir o cobre, ele começa a escurecer e não mostra mais o brilho. Tá certo? E diz a Bíblia, e fez o rei Roboão, no lugar dos escudos de ouro, fez escudo de cobre. Tá certo? Porque ele não tinha condições. E ele, claro, que todos os dias os guardas tinham um trabalho tremendo. Antes de começar o trabalho, tinha que fazer um polimento naqueles escudos para ficar brilhando, para aparecer ouro. Não estão entendendo? Por que ele fez de cobre? Porque o cobre tem uma aparência com o couro. E, na verdade, ele passou a viver de aparência. Bom, estão me entendendo? E isso acontece também com muitos casais, que no princípio parece que brilha como ouro, mas com o passar dos tempos, parece que não é mais ouro, parece um cobre, mas faz aquele brilho, esfrega, aí olhando assim, publicamente parece ouro, mas o ouro já foi, tá certo? Agora é cobre, e ninguém pega cobre por ouro, mas faz uma tapiação. Então é o que eu quero trabalhar com os irmãos aqui. Então vamos lá, veja bem, na Bíblia o ouro é símbolo da pessoa, veja bem, símbolo da pessoa, da glória e da palavra de Deus. Observe o que diz Jó 22, 25. Até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada. Então, o ouro na Bíblia fala da pessoa de Deus, fala também da glória de Deus e da palavra de Deus. Olha o Salmo 19, verso 8 e 10. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Então, o ouro é comparado à palavra de Deus, os mandamentos, os preceitos do Senhor. Então, ouro na Bíblia simboliza a pessoa de Deus, a glória de Deus, a palavra de Deus. Muito bem. Então, veja bem que na vida do casal, na vida de uma família, nós temos aquela rotina do dia a dia, não é verdade? E essa rotina do dia a dia, os erros que a gente vai cometendo, né? Os problemas que vão surgindo, as crises que realmente enfrentamos, né? As dificuldades, os enfrentamentos contra os inimigos internos, inimigos de dentro de casa, e os inimigos externos da família, muitas das vezes tiram o brilho da nossa aliança. Tira ou não tira? Então, se tira, pega a sua aliança aí, pega o seu lenço aí, e dá um brilho, né? Pode pegar, tira aí a sua aliança, dá um brilho, né? Porque o nosso assunto é cuidando do brilho da aliança. Essa aliança não pode perder o brilho, não pode perder a elegância, não pode perder, na verdade, a originalidade, não pode perder realmente, não significa o seguinte, que essa aliança aqui, esse anel, claro, que todos sabem que ele representa uma aliança feita entre marido e mulher, tá certo? E essa aliança tem que brilhar, essa aliança não pode perder o brilho. Se perder o brilho, vai ocorrer o fato de a pessoa estar vivendo de aparência.
na verdade, bota uma aliança de ouro no dedo, mas a aliança que ela representa não é mais ouro, não tem mais brilho, é cobre. Mas se aqui é ouro, a minha vida conjugal precisa também ser ouro. Tem que estar embasada na palavra de Deus, que é ouro também. Tem que refletir a glória de Deus, que é ouro. E tem que honrar a pessoa de Deus, que também é ouro. Então, nosso negócio é brilhar. Tá certo? Quantos casais estão brilhando? Glória a Deus. Quantas alianças estão brilhando? Então, tirar a aliança e dar um brilhozinho vai te fazer com que você jamais esqueça dessa palestra de hoje. Tá certo? Que o tema nosso aqui é cuidando do brilho da aliança. Tá certo? Então, cuide do brilho da sua aliança. Agora veja bem. Ó, não podemos aceitar o bronze no lugar do ouro e achar que está tudo certo. Porque às vezes ocorre com um casal que começa com amor lá nas alturas. Mas aos poucos, os problemas, as dificuldades, as crises, os erros que vão sendo cometidos, e vão tirando o brilho e vai virando um bronze bem escuro, que não mostra mais brilho. E a pessoa, não, mas todo mundo é assim. E comigo não é diferente, eu acho que é assim mesmo. Né? Ele parece que é outra pessoa, mas é assim mesmo, né? Todo mundo fala a mesma coisa. Está errado. Não é para ser. Nós somos crentes. Amém? E crente tem brilho. E principalmente no brilho que representa a glória de Deus. Então o bronze é a grande enganação. Entendeu? A grande enganação. Ele pode brilhar, mas não é ouro. Precisamos resgatar o quê? O ouro. Precisamos cuidar desse brilho da aliança. Tá certo? O ouro representa tudo o que precisamos. Tudo o que precisamos é o ouro. A presença e a glória de Deus, bem como a sua preciosa palavra, é tudo que nós precisamos. Se o casal teme a Deus, obedece os preceitos sagrados, vive o que ensina a palavra de Deus e tem a presença de Deus na sua vida, vai brilhar. Aí vai brilhar. Nada vai impedir esse brilho. Tá certo? Então, veja bem, isso aqui é para pensar. Não há casamento tão bom que não possa ser nem tão ruim que não possa ser restaurado. Então tudo tem jeito. Então não tem tão bom que não precisa ser melhorado, porque às vezes você convida uma pessoa para vir no ponto de casar, você diz, não tem problema no casamento, casadeiro, não preciso de lá não. Só que eu podia melhorar. Não é quer dizer que está ruim. Nós estamos aqui não é porque o casamento está acabando. Estamos aqui porque queremos melhorar. Na verdade, estamos buscando a Deus, buscando a palavra, porque queremos melhorar. Então, não há tão bom que não possa ser melhorado, e nem tão ruim que não possa ser restaurado. Pode estar acabando, mas Deus pode ressuscitar, pode trazer à tona de novo, pode refazer o casamento, porque Deus pode todas as coisas, tá certo? Somos falhos, na verdade, né? Quem não é falho? Tanto é que não existe casamento perfeito, porque não existe nem um homem nem uma mulher perfeita. Então, se não existe nem um homem nem uma mulher perfeita, não vai existir casamento perfeito. Todos os casamentos têm deficiência. Todos os casamentos, na verdade, existem falhas. Todos os casamentos precisam melhorar. Essa é a grande verdade. Então, nós precisamos sempre aprender e mudar. Aprender e mudar. Aprender e mudar. Tá certo? Agora, também se nós aprendermos e não pusermos em prática o que nós aprendemos, nós estamos fazendo um papel de fariseu. Estamos comparecendo à reunião, tendo conhecimento de qual é a verdade, mas não vivemos conforme essa verdade. E nós não podemos ser fariseu. Nós somos cristãos, seguidores de Cristo. Então, aprende, mude. Aprende,
mude comportamento, mude as atitudes e vai mudando. Porque, na verdade, nós somos ensinados pelo Espírito Santo a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então, todos nós precisamos melhorar. Eu acho que nesse ponto nós todos de acordo. Somos? Muito bem. Então, vamos lá. Analisando a aliança e o seu grupo. Veja bem. Tenha consciência da importância da sua aliança. Talvez as pessoas casam, a moça gostou do rapaz, o rapaz gostou da moça, se apaixonaram, casaram, não é? Mas muitos casaram sem ter vamos dizer assim, um ensinamento profundo a respeito do casamento, porque na verdade muitas coisas na família é um tabu para muita gente. Então há pais que não passam ensinamento para os filhos, né? E a igreja que também não passa ensinamento. Então, às vezes, muitos casais casam assim na escuridão e vão aprender na prática. Só que quem aprende na prática, aprende errando. E quem aprende errando, cria traumas. Concorda comigo? Muitas das vezes a pessoa fica traumatizada porque ele aprendeu, mas aprendeu cometendo um baita de um erro. Então, isso vai causar uma dificuldade para essa pessoa. Então, o bom seria se todos fossem bem orientados para saber o que é casamento, como é um homem, como é uma mulher, para não cometer erros grosseiros. Por exemplo, quer ver uma coisa? Eu gostaria que o pastor indicasse um casal para me ajudar. Eu indicar um casal? É. Eu indico o quê? Pode ser. Não. Pode ser, reprovou? Não, pode de novo. O Nil está ajudando. Pronto. Pode ser assim mesmo. Pode vir, mas eu não vou fazer. Ninguém vai passar vergonha, não. Essa aí é só fazer uma ilustração aqui só. Então, para a Nil, vai. Não tenho medo. Bora! Ensinar como é que faz. Deixa comigo. Deixa com o pai. Olha lá. Só isso. Só não bebe, gente. Ah, não? Sim. Bem, irmãos, veja bem, nós estamos falando que o casal precisa conhecer a importância da sua aliança. E para saber a importância, ele tem que ter conhecimento um tanto mais profundo, né, vamos dizer assim, do ser masculino e do ser feminino. Veja bem, quando Deus foi criar o homem, Deus criou do pó da terra. E pode ver que quando Deus fez o homem, Deus fez um ser meio quadradão, né? E deu um acabamento rústico, grosseiro. Pode olhar que o homem é pele grossa, meio cabeludo. Isso é um acabamento que Deus deu. Quando Deus foi fazer Eva, Deus já não usou a mesma matéria-prima, porque Eva não foi feita do pó da terra. Adão foi, mas Eva não. Eva foi feita da costela de Adão. Ele usou outra matéria-prima. Por que Deus usou outra matéria-prima? Porque ele queria fazer um ser bem diferente do que ele tinha feito. Tá certo? Aí ele pegou a costela de Adão para fazer a mulher. E aí, quando ele foi fazer a mulher, ele procurou fazer bem diferente do Adão. Ele fez um ser, né, você pode olhar para uma mulher ver que é mais arredondada, né? O acabamento, ele fez um acabamento mais fino, pode ver que a mulher tem a pele fina, né? Então, se olhando para um homem e para uma mulher, você tem a nítida clareza de que é homem do que é mulher. Só que, na verdade, veja bem, essa diferença física, ela não é apenas física. Essa diferença física
ela revela outras diferenças na estrutura desses dois seres. Esses dois seres aqui, ó, são bem diferentes um do outro. Entendeu? E muitos casais cometem um baita do erro. Por quê? Porque às vezes o marido julga a mulher por ele. E às vezes a mulher julga o marido por ela. Os dois cometem erro. Por quê? Porque homem é homem e mulher é mulher. Até as coisas não têm o mesmo significado para os dois. Tem coisas que para o homem significa uma coisa, para a mulher significa outra. Porque são dois seres diferentes. Ela não entende as coisas como ele entende, ele não entende como ela entende. Por isso que é casamento. O que é casamento? Casamento é sincronismo das diferenças. Você já viu, quem trabalha em mecânica sabe, que as engrenagens, para fazer funcionar uma máquina, elas precisam ter os dentes diferentes. Porque os dentes precisam casar um com o outro assim, fechar para a máquina funcionar. E Deus fez dois seres bem diferentes para que houvesse um sincronismo para fazer a máquina da família funcionar. Por isso que são dois seres bem diferentes. Tá certo? Então, veja bem, quais são essas diferenças? Primeiro, diferenças sexuais. A mulher é um sexo feminino, o homem é um sexo masculino. Tudo bem. Agora, tem a estrutura de uma estrutura do outro. Como é que é um homem? Vamos analisar pelo homem. O homem é um ser basicamente lógico. O homem é razão pura. Entendeu? Agora, a mulher, ela é basicamente afetiva. Basicamente emotiva. Por isso que a mulher se emociona com muito mais facilidade que o homem. E a mulher, você pode olhar na Bíblia, porque a Bíblia, ela fala sobre o homem e a mulher. Você vai ver lá em Efésios capítulo 5, que Paulo está doutrinando a família, ele diz várias vezes lá no texto, do capítulo 5, versos 22 em diante, ele diz assim, vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Não é isso? E não está escrito só uma vez, está escrito várias vezes num texto pequeno. Veja bem, não existe na Bíblia, em nenhum texto, Deus mandando a mulher amar o marido. Será que a mulher não tem que amar o marido? Na Bíblia não tem nada escrito para ela amar. Sabe por quê? Porque quem escreveu a Bíblia foi Deus e quem fez o homem e a mulher foi Deus. Então Deus sabe que a mulher é basicamente afetiva, amorosa. Então não precisa mandar ela. Ela ama sem mandar. Agora o problema é que Deus sabe que o homem foi feito para administrar. E às vezes ele esquece que ele tem que amar. Então vem o mandamento para o homem. Aí quando vai ver o mandamento para a mulher, está escrito assim, vós mulheres, sede submissas a vosso marido como ao Senhor. Certo? Então a mulher que quer amar, Deus manda ser submissa. O homem que quer administrar, Deus manda amar. Porque Deus quer fazer um equilíbrio entre os dois seres diferentes. Tá certo? Agora veja bem, o homem, eu disse que ele é um ser lógico. A cabeça do homem é diferente da cabeça da mulher. Quer ver uma coisa? A cabeça do homem, diríamos assim, no cérebro, tem várias bolinhas. Cada uma bolinha representa um assunto. Por exemplo, trabalho, daqui a pouco você senta. Tá. Representa trabalho. Outra bolinha representa igreja. Outra bolinha representa o sexo. Outra bolinha representa as atividades dele, estudo, entendeu? Tudo que são as atividades dos homens. Então, lá na cabeça dele tem um só de bolinha e as bolinhas são separadas. Tá certo? Quando o homem está pensando numa coisa, ele foca naquela coisa ali. Tá certo? Agora, veja a diferença da cabeça da mulher. Isso é científico. A cabeça da mulher tem as mesmas bolinhas que tem na cabeça do homem. Só que na cabeça da mulher as bolinhas estão tudo emboladas, tudo juntinho.
Então, as mulheres não conseguem pensar uma coisa só. Então, o marido chega para falar uma coisa, aí a mulher já começa igual um radar viajando assim. Ela começa pensando, e começa analisando, eu sei porque que ele está falando isso, aí começa a juntar. Daí a pouquinho está dando a confusão. Porque na verdade, veja bem, foi Deus que fez. Isso não é defeito. Deus fez assim. E a Bíblia diz que Deus, depois que fez, ele fez um exame de qualidade, e a Bíblia diz assim, e viu Deus que era muito bom. Então, ninguém pode reclamar da mulher ser assim, e nem a mulher reclamar do homem ser assim. Tá certo? O problema é que essas diferenças são muito grandes. Eu disse, e volto a repetir, tem coisas que têm um significado para o homem e para a mulher outro significado diferente. Por exemplo, se o marido chega em casa e a mulher diz que precisa comprar um sofá, aí ele disse, tá bom, vamos comprar então, vamos lá na loja, aí vai os dois. Então, quando chega na loja, pode observar que chegam os dois juntos, mas daí a pouquinho os dois são separados. Por quê? Porque o vendedor se aproxima do marido e pergunta, o senhor está precisando de um sofá? Sim, nós estamos precisando de um sofá e tal. Aí ele diz, dá uma olhadinha nesse aqui. Aí ele chama lá, o vendedor chama lá o marido e diz, ó, tem um sofazinho aqui, esse sofá aqui está na promoção. Se o senhor comprar hoje, o senhor só vai pagar R$500. Aí o marido já gostou da ideia, está na promoção, e se der uma chorada aqui, o senhor tem, fala com o gerente, vai dar um desconto. Aí o vendedor diz, senta aí, por favor. Aí senta, puxa, bom, gostei. Quanto você falou que é? R$500. Aí dá uma choradinha lá, você faz um desconto para mim? Essa eu vou falar com ele lá. Aí a mulher está lá olhando outros. Entendeu? Aí, daqui a pouquinho para assim, ô bem, e dá um pulinho aqui para você ver que só fazia jeitoso. Aí a mulher vem, ela olha assim para o sofá e fala assim, você não está vendo que isso aí não serve para casa? Você não tem noção. Aí passa, mas esse está na promoção, está baratinho, mas não serve para casa. Aí ele diz, por que não serve, né? Eu sentei aqui, senta aqui, aí eu não vou sentar, mulher fala. Olha que coisa gostosa. Não, sim, não serve. Aí, por quê? Porque para o homem o sofá é para sentar. Ele sentou, atendeu a necessidade do homem. O problema é que o sofá para a mulher não é para sentar só. O problema é esse, aí decora a sala, tem que combinar com a cortina que ela tem lá, com o móvel que ela tem, é para recepcionar os visitantes, aí tem que ter um detalhezinho, tem que ter um furinho, tem que ter um botãozinho, tem que ter um pezinho torneado. Homem, tá aí, a mulher é cheia de detalhes. Entendeu? Aí o marido que quer ser mandão, ele fala assim, ó, se você quiser esse, vai ser isso aí. Porque eu só posso comprar isso aí. Mas fulano, tem um ali que dá certinho lá. Quanto é que é aquele lá? É 2.500. Você tá louco? Aquilo lá não serve para ele. Não tem condição, não. Tem que ser isso aqui mesmo. Vou comprar isso aqui. A mulher já vai. Fica dividida na hora. Muda o semblante. Aí o que acontece? Daí um dia o sofá chega lá. Aí a mulher vai ter que arrumar a sala lá com esse sofá. Aí todo dia que ela for arrumar, ela vai tirar do lugar, limpar, depois ela vai dar um chute, acaba com você. Na verdade, ela vai criar uma guerra desse sofá. Ela não pode chutar o marido, né? Chuta o sofá. Então, a verdade é que existe muita diferença entre homem e mulher. O problema é que às vezes as pessoas não consideram essas diferenças. Tá certo? Você vê que a mulher é um ser extremamente sensível. O homem, não.
O homem não tem essa sensibilidade, a mulher que tem. Tanto é que a Bíblia, inclusive, os irmãos guardam esse texto aí, Colossenses 3,19. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3,19, ele diz: vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Olha que coisa. É mandamento apostólico. O marido não pode se irritar contra a mulher. Está na Bíblia, pode conferir aí. Tem irmão que está desconfiando até que não existe. Faz conferir. Vê na minha e tira a folha fora. Então, isso é para demonstrar a sensibilidade do um em relação ao outro. Tanto é que a mulher pode irritar contra o marido, mas o marido não pode irritar contra a mulher. Isso é Bíblia. Não estou falando nada da minha cabeça, não. Está lá na Bíblia. Se a mulher se irritar, aguenta, calado, entendeu? Deixa passar aquela hora que isso passa. Não é verdade? Agora, se o marido se irritar contra a mulher, ela tem o dever de abrir a Bíblia e falar que eu sou Colossenses 3,19. Vai ver. Veja bem. Os irmãos têm uma noção. Denise e William. Veja bem. Alguns anos atrás, quando nasceu a irmã Denise, acredito que, não sei se naquela época já dava para ver o sexo antes de nascer. Eu acho que não. Não é que é? Não. Ela nasceu, alguém perguntou, né? É homem ou mulher? Aí alguém disse, é mulher. Aí o pai, a mãe, só o nome dela vai ser Denise. Então o nome escolhido, Denise. Muito bem. Aí veio o primeiro show, tal, trouxe muita alegria na família, aquela festa toda. É a cara do pai, a cara da mãe, pai, a cara do vô, da avó. Aí a criança, quando nasce, tem cara de todo mundo. Não é verdade? Só que depois, nos dias, muda tudo, né? Então, a verdade é que ela nasceu e começou a desenvolver e tal, aí ficou a menina engraçadinha e tal, foi crescendo. Aí a mãe começou a ensinar boas maneiras, né? Para ser uma menina, vamos dizer assim, respeitosa, uma menina educada, uma menina, né? E foi ensinando, e ela foi aprendendo, bem, e foi desenvolvendo. E tem uma coisa, a mãe tem a sua tradição também na família, ela passou a dar para a Denise o que ela tinha condições e o que ela sabia fazer, não é verdade? E a Denise passou a gostar daquilo que a mãe lhe ensinou a gostar. Tá certo? E foi crescendo. Ficou mocinha e tal, adolescente. E a mãe orientando, a mãe ajudando. Aí depois, quase na mesma época, será um pouquinho depois, né? Isso. Nasce o William. E da mesma forma, alguém perguntou, é homem ou mulher? É homem. Então, vai ser o nome dele, William. E o William nasceu, chorou, fez aquele escadacel todo, e não só assim, o menino é forte, hein? Menino, ao choro dele. Aí, foi crescendo, e ficou fortinho, e levado da breca, mas a mãe ali ensinando e tal, o pai, e ele... Eu morava na rua de casa, pô. Sabe que era aquele que nós quebrava o vidro da casa dele? E ele foi ficando adolescente e tal, jovem, e realmente um dia os dois se encontraram. Entreolharam, aí um sorriu para o outro, aí
pastor está dizendo que não sabe o que a Denise viu nele. Foi eu que falei, não. Mas Já foi o pior. amor, Já foi pior. Já o foi amor é pior. cego. Acredite, já foi pior. Aí o que aconteceu? Os dois começaram a namorar e ficaram noivos e resultado, deu casamento. Tá certo? E agora você observa que esse líquido que está na mão da irmã Denise, meio rosado, esse líquido representa toda a história dela. Representa a tradição familiar, representa a formação que ela teve, a educação que recebeu, as orientações que a mãe passou, que os pais passaram e tal. Representa tudo que ela aprendeu a gostar e representa também o temperamento que ela trouxe congênito dos seus pais. Né? Toda essa coisa está representada naquele líquido ali. E na mão do irmão William tem esse líquido aí azul, que também representa da mesma forma toda a sua história, todo o seu caráter, a sua formação, tudo que ele aprendeu a gostar também, toda a sua história, o seu temperamento também. Tá Da aí. cor do Fusca. Cor do Fusca. Da cor do meu Fusca. Olha aí. Então acertei. Aí o que acontece? Os dois se uniram pelos laços do casamento. E eu quero reproduzir esse momento. Tá certo? Então eu vou pedir que eles façam isso, colocando os dois juntos aqui, esse líquido na escola. Pode colocar junto. Veja bem que aqui tem um rosa e aqui um azul. E agora? Roxo. Vinho. Um vinho roxo, preto. Significa que não é mais a identidade dela e nem é mais a identidade dele. Não é mais a história dela e nem mais a história dele. Tá certo? Na verdade, aqui é uma nova identidade. É uma nova história que recomeçou. Tá certo? Porque aqui juntou tudo o que ele representava ela e tudo que representava ele. Tá certo? Então, significa dizer o seguinte, que ela teve que aprender a gostar de outras coisas para ela não gostar. E ele da mesma forma. Não é verdade? Ou teve que aprender a deixar uma coisa para lá que gostava, mas por causa do outro que não gosta, não esquece. Né? E aqui vai se formando uma nova história. Ela deve ter aprendido muita coisa boa da mãe dela, mas ela não tem obrigação, como esposa e mãe, ser igual à mãe, porque ela é uma outra pessoa, tá certo? Ela tem uma nova história, uma nova identidade. Então, o que acontece? Quando ele casa com ela, o pacote é o pacote todo fechado. Ele não é só a união de duas pessoas, é a união de duas almas, é a união de sonhos, é a união de ideais, é a união de duas famílias. Então, o casamento não é só de duas pessoas, é casamento também de duas famílias, porque a família dela casou com a família dele. Tá certo? E um detalhe interessante é que ele pode ter um cunhado malo, ou ela tem um cunhado malo. Aquele ali também. Os dois aqui, ó. Os dois. Mas eles fazem parte do pacote. Fazer o quê? Então, a verdade é que casamento
é exatamente uma unidade que vai se formar, não somente de duas pessoas, embora os pais não devem interferir na vida dos filhos depois que casaram, porque eles emanciparam. A Bíblia diz, portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Mas acontece que os laços, né, de pais e filhos não se desmancham. Ela sempre vai ser filho dos pais dela e ele filho dos pais dele. Ela vai sempre honrar o pai e a mãe dela e ele vai sempre honrar o pai e a mãe dele. Então, quando ela estiver honrando o pai e a mãe dela, ele tem que também honrar junto. E vice-versa. Porque são família. Se ele aceitou ela, tem que aceitar o grupo todo. Não é verdade? Então, e casaram para ficar casados. Porque a verdade é que hoje nós vivemos uma época difícil, complicada no casamento. Qualquer coisinha as pessoas estão se separando, estão querendo se divorciar, mas o casamento foi projetado por Deus para ser dissolvido tão somente com a morte. Por isso que em todos os casamentos, os casais dizem, né, até que a morte nos separe. Porque na verdade só a morte pode separar. Então eu gostaria que o pastor me indicasse uma pessoa, eu sei que todos são inteligentes, mas tem pessoa que se destaca na inteligência. Né? Eu quero que o senhor indique uma pessoa bem inteligente. Eu sou bem inteligente. Vou indicar uma pessoa bem inteligente, um casal dinâmico, idade de Jonas. Por favor, rapidinho. Deixa eu fazer um trabalho aqui para nós. Pode ser um ou dois, pode ter um casal, pode ter um só. Quando uniu, virou um só, então os dois. Só é. Vamos lá. Vai dar um bloco. Meu Deus. Vai dar um bloco. Desculpa. Como é que é o seu nome? Jonathan. Bom, Jonathan, você vai fazer o seguinte: vai colocar o rosa lá e o azul que estava aqui. Uma peneirinha aqui. Não faz? Não consegue? Alguém aí consegue? Não. Alguém aceita o desafio? Sabe por quê que não consegue? Porque Jesus falou: o que ajuntou Deus não separa. Significa que o homem não tem como separar o que Deus ajuntou. Aí a pessoa diz assim, mas eu... Então nesse caso não é o meu caso, porque quando eu casei não estava na igreja, eu só casei lá no católico, casei na igreja católica, não sei o quê. Irmão, a Bíblia diz, Romanos capítulo 13, que as autoridades são ministros de Deus. Então, o juiz fez o casamento católico, ele também é ministro de Deus. E quando ele fez o casamento lá, você não sabia nada da Bíblia, mas ele era instrumento de Deus, estava unindo você, era Deus. Então, você também foi unido por Deus, mesmo casando antes de se converter ao Evangelho. Então, se foi Deus que uniu, homem algum pode separar. Tá certo? Então, eu quero chamar a atenção do casal aqui para o fato de que as diferenças são inúmeras. Inúmeras. Eu só falei algumas coisas porque o assunto é outro. Mas as diferenças são muito grandes e essas diferenças precisam casar, precisam juntar. Ele não pode chegar com essas diferenças no casamento e escondê-las. Porque, na verdade, não sei quanto tempo foi de namoro e noivado. Os pais. 5 anos. Ó, 5 anos. Mas 5 anos não foi suficiente para ela conhecer o William direito. Porque na verdade não há como conhecer no período de namoro e noivado. Primeiro, por exemplo, o rapaz namora 5 anos, casa e vai para o lua de mel. Chega na lua de mel, ele descobre às vezes que a mulher é morta. E ele não sabia disso, porque ele nunca dormiu com ela. Aí acaba descobrindo que ela. Na verdade, e assim, são outras situações que a pessoa vai descobrir. Então, a vida de casamento é uma vida de descobertas contínuas. E já são quantos casados? Quantos anos casados?
Foi. Não deu ainda para conhecer. Não. Alguém tem aqui 30, 40? Eu tenho 45 anos de casado. Mais 30. Mas não dá para conhecer, porque o ser humano é muito profundo. Tá certo? Existem 3 pessoas em você. Sabe quem é? A primeira pessoa que existe em você é a pessoa que os outros acham que você é. Eles olham e fazem uma ideia de você. A segunda pessoa que existe em você é a pessoa que você pensa que é. E a terceira pessoa que existe em você é a pessoa que só Deus sabe quem é. Com certeza você já deve ter dito alguma vez: puxa, eu não sabia que eu era capaz de falar o que eu falei. Eu não sabia que eu era capaz de fazer o que eu fiz. Porque você não conhece você. Se você não conhece você, muito menos o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa. Então, estamos numa fase de conhecimento, de descobertas. Tá certo? E é bom que seja assim, porque é novidade todo dia. Porque o casal que não está descobrindo mais o outro, já está morrendo também. Então, muito obrigado, Deus abençoe e sejam felizes para sempre. Para você também. Pronto. Então, vamos lá. Veja bem, nós precisamos ter consciência da importância da aliança, certo? Por que isso? Porque, na verdade, veja bem, agora eu vou trazer um texto bíblico aqui que vai cristalizar o que eu estou falando. Veja bem, ó, essa aliança que você está pulindo aí, aquela que você brilhou aí, está no seu dedo, na mão esquerda, é símbolo de um pacto muito precioso. Quem está prestando atenção aí? Pacto muito precioso. Tá certo? O significado da aliança, obrigado, pastor, não se restringe ao compromisso entre 2 pessoas que se amam. Prestou atenção? O significado da aliança não se restringe, não é somente um compromisso entre 2 pessoas que se amam. Portanto, há seriedade nessa aliança, nesse pacto. Essa aliança foi selada por Deus. Jesus advertiu: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Agora eu vou dizer para os irmãos um assunto mais profundo um pouquinho. Veja bem, essa aliança do casamento foi celebrada também com Deus. Leia o texto bíblico, Malaquias 2,14. Porque, vai ler comigo. Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Ele foi testemunha. Não foi só aquelas pessoas que foram convidadas para ser testemunha do casamento. Deus estava lá. E Deus viu o juramento que você fez. Deus viu você dizendo que ama ela em qualquer circunstância. Na bonança, na falta, num palácio, numa choupana. Você vai amar até que a morte separe. Você jurou ou não jurou? E Deus estava lá e Deus viu. E Deus está acompanhando você. Deus não só assiste o casamento, mas acompanha os casados. Tá certo? Agora veja bem. Presta atenção nesse texto. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito. Uma pergunta. Presta atenção. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito. Ou seja, tinha espírito à vontade, mas Deus só fez um. Isso que está dizendo aqui. Ó, e por que somente um? Ó, ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Agora eu vou clarear um pouco o assunto, para você entender melhor. O texto sagrado revela que, ainda que sobejava espírito, Deus fez um. Deus podia fazer milhões, mas fez um só. Deus criou o homem, tá certo? Do pó da terra. Depois soprou nas suas narinas. No hebraico, no original da Bíblia, está o termo ruar. Ruar é um termo que significa
espírito, vento, ar, tudo é esse termo aí lá do hebraico. Então ele soprou, né, o espírito sobre Adão, mas não soprou sobre Eva. Tá certo? Então um espírito só. Tá certo? Porque Deus buscava uma semente de piedoso. Por isso que Deus não fez dois, fez um só. Este fato demonstra que a união conjugal não é apenas uma só carne. A gente costuma dizer, né? É uma só carne, mas não é só uma só carne. É um só espírito também. Tá certo? É uma unidade espiritual. Neste caso, é também uma aliança e unidade espiritual. Agora você vai ler esse mesmo versículo na tradução de Antônio Pereira de Figueiredo, que é uma outra tradução da Bíblia, que foi traduzida por Antônio Pereira de Figueiredo para o português. Veja como está. Acaso não a fez o que é um? E não é ela uma como partícula do seu assopro com que ficou animada? Então, aqui está dizendo claramente que Eva foi animada com o sopro que Deus fez sobre Adão, porque não teve dois sopros, só teve um sopro. Tá certo? Então, e continua. E que pede este único autor? Senão que saia de vós uma linhagem de Deus. Por que Deus queria criar um casal com uma unidade espiritual? Para que a descendência fosse uma descendência espiritual. Tá certo? Aí ele termina: guardai o vosso espírito e não desprezes a mulher que recebeste na tua mocidade. Quem entendeu até aqui? Amém. Muito bem, então vamos lá. Aí você precisa entender que problemas nós teremos, dificuldade teremos também, algumas desavenças ao longo da caminhada, é normal. Agora, o que não pode ser normal para o crente é, na verdade, desentendimento que venha quebrar a aliança. Entendeu? Então, por exemplo, tenha consciência dos problemas. Os problemas estão aí, existem. Né? E às vezes as pessoas não querem reconhecer. Mas não adianta se a pessoa faz de conta que não existe. É pior ainda. Porque na verdade, se querendo ou não, ele não existe. Eles são reais. Você tem que encarar com realidade os problemas que acontecem. Não é verdade? Então, não podemos ignorar os problemas e nem achar que o tempo se encarrega de resolver. Sabe qual o erro de muitas mulheres principalmente? É que, na verdade, há maridos que fazem certas grosserias com a esposa e ela, por ser educada, ser crente, ela se chateia, mas não reclama, não fala nada. Entendeu? Então, eu sou crente, aguenta firme ali, né? Mas ela está cometendo um erro gravíssimo. Por quê? Deixa eu contar para os irmãos como é que é. O ser humano, nós já vimos aí, que o ser humano é muito profundo, tá certo? Então nós temos a consciência e temos a inconsciência, que antigamente a gente falava que era subconsciente, né? Mas hoje a psicologia fala que é inconsciente. Então tem a consciência e a inconsciência. Então, essas coisas que acontecem, a mulher e também o marido vai guardando no inconsciente, que ela procura esquecer, entendeu? Mas fica lá no inconsciente. E sabe como é que o inconsciente reage? O inconsciente reage de maneira imperceptível. A mulher ou o homem começa a ter reações que ele não percebe. Por exemplo, a mulher ouviu tanta grosseria do marido e nunca reclamou de nada, aguentou tudo calado, e de repente o seu inconsciente está cheio, e ela começa a ter uma reação de frieza para com o marido, sem que ela perceba. Ela
porque é inconsciente. Ela não tem consciência da atitude que ela está tomando, porque está no inconsciente, não está na consciência. Você está entendendo? E como está no inconsciente, ela não tem, assim, uma percepção do que ela está fazendo. Ela faz sem perceber. Tanto ela como o homem, no caso, se for o caso do homem. E aí o que é que acontece? O marido começa a perceber que a mulher não é mais a mesma. Ao invés de chamar a mulher para o diálogo, ele começa a desconfiar da mulher. Que não gosta mais dele, não ama mais, não sei o quê. Aí o diabo começa a usar essas coisas. E de repente, o casal chega à separação sem ter acontecido nada. Porque na verdade foi fruto de uma inconsciência. Aí a pessoa pergunta assim, por que vocês separaram? Por causa da incompatibilidade de gênero. Não é. Foi realmente uma vivência errada. Porque se o marido faz uma coisa, a mulher tem que, não na hora, porque se for chamar na hora vai dar confusão. Passa o tempo, naquele momento salutar do casal, aí ela tem que chegar só. Você aquele dia fez isso e me machucou, não sei o que, eu não gostaria que isso acontecesse de novo. Para a pessoa reconhecer o erro que fez. Porque a mulher fica calada, vai guardando, daqui a pouco ela está fazendo reações que ela não está percebendo, e as coisas vão se complicando no casamento, e de repente você fica admirado quando você ouve, fulano está separado. Não, o que aconteceu? Eu vivia tão bem, não sei o que, parecia que vivia bem. Você está entendendo? Então, todo cuidado daqui a pouco. Mulher, você tem alguma coisa para reclamar do marido? Chega num momento próprio, num lugar próprio, de uma maneira própria, chama ele e abre o jogo, abre o coração. Se o marido tem uma coisa para reclamar da esposa, procura uma hora, um momento e um jeito certo, sem machucar, sem ferir, sem ofender ninguém, e mostre a pessoa onde estão os erros e onde estão as soluções desses erros. E aí se conserta. Porque também apontar o erro sem ter a solução para o problema não resolve nada. Vão entender? Quem entendeu, diga amém. Amém. Muito bem, então vamos lá. E quais são os sinais dos problemas? Quais são? Primeiro, distância, brigas por nada. Às vezes brigam por causa de nada. Por que briga por causa de nada? É porque, na verdade, o inconsciente está sobrecarregado. Você está entendendo? Pouca intimidade. Tem casal que não cresce tanto na intimidade. Palavras rudes, né? Falta de paciência, falta de companheirismo, falta de diálogo, silêncio massacrante. Tem marido que quando está namorando é um verdadeiro poeta. Ele olha para a namorada, faz uma poesia, olha para o olho dela, olha para o cabelo, faz poesia, ele virou um poeta. Parece que depois que casa, o poeta morreu. Acaba o romantismo, acaba as poesias, acaba